A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 15ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 580/23. Cria escritório de representação no município de Guarulhos, em Brasília, na estrutura da Secretaria de Governo Municipal. Altera a lei número 7.550, de 19/4/2017, no qual concerne a estrutura organizacional da administração direta do município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Senhor presidente, nesse terminal não consegui votar, senhor presidente. Eu chamei antes, porque eu não estava conseguindo votar. Vereador, encerrei a votação, vereador. Item segundo, ao senhor secretário para a leitura. Senhor presidente. Vereadora, a matéria é vencida. Não, não é matéria vencida, não. O senhor ainda vereadora, não leu ainda. Suspenda os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Eu queria justificar meu Suspendo voto. por mais 2 minutos. Reabertos os trabalhos, item segundo ao senhor secretário para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, eu quero protestar, mas quero falar por 151. Pelo 151, vereadora. Questão de ordem, vereador. Sim, senhor presidente. É questão de ordem também, sobre o item segundo. Foi apresentado algum substitutivo sobre esse item segundo, senhor presidente? Não, vereador. Não? Apenas uma emenda. Não, sim? Então tem um substitutivo da prefeitura. Eu vou solicitar a vossa excelência que eu não conheço o conteúdo desse substitutivo, que fosse procedida a leitura, senhor presidente. Sim, vereador. Em momento oportuno Obrigado. faremos a leitura. Questão de ordem, vereadora Janete. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereadora. Olha, senhor presidente, eu queria aqui dizer que essa casa, ela é uma casa eminentemente machista, que não permite a essa vereadora justificar o seu voto. Eu votei me abstendo. Abstenção é uma forma de voto. E quero justificar por que eu me abstive, aos vereadoras e vereadores que prestarem atenção. Eu me abstive, não que eu seja, em princípio, com a ideia original. Sou contra o escritório, mas sou a favor que aqui nessa cidade se criasse uma coordenadoria que tivesse relações internacionais. Aí, até o Guti, que está lá na Grécia, podia fazer as relações internacionais, como o presidente, como eu fui,
com o prefeito Eloy Pietá, conhecer as experiências de saúde na Argentina, como eu fui na África, para ter as relações de intercâmbio e de troca de experiência em relação à questão do transporte e do lixo. Então, eu não sou contra a ideia, mas a forma que é feita esse projeto é uma forma que está dirigida. Porque o escritório de Brasília vai ter gasto de moradia. Depois eu vou escrever uma carta para vocês aonde vai ser a moradia. Vai ter gastos de transporte, vai ter gasto para manutenção, para estrutura. O que eu defendo, e por isso me abstive, é que se tivesse uma subcomissão de assuntos internacionais, e aí, na medida em que mostrasse eficácia e eficiência, poderia até colocar um escritório. Mas, volto a dizer, eu quero internacional, porque agora, no governo Bolsonaro, ele não fez nada. Agora, como tem dinheiro, falta ainda alguns segundos. Como tem vereadora, dinheiro... Vossa Excelência está falando que vai ter gasto com isso, com aquilo. Onde está escrito isso, vereadora? Escrito no projeto seguinte, que nomeia os cargos. O senhor não leu, não? Não, que vai ter moradia, que vai ter isso... Vereadora, está equivocada, vereadora. Não, o senhor acha que Item as segundo, pessoas vão para Brasília para morar no ar? Item segundo. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1581/23. Altera as leis números 7.902 e 7.904 de 26 de 4 de 21. Autor, Prefeitura. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Lárcio Santos. Como eu havia indagado a Vossa Excelência, eu peço que seja procedida a leitura do eventual substitutivo que foi apresentado a esta propositura, porque eu não tive acesso. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Obrigado. O substitutivo, ao senhor secretário, para leitura. Qual que é o substitutivo aqui? Tudo isso? Tudo isso e mais um pouco. Até aqui. É só essas duas? Essas três primeiras. Quer que eu leia? Não, tudo bem. As três primeiras. A outra é até essa aqui. Só até aqui. São duas em um pouco. Essa é substitutiva. É, substituição 01. Uhum. Deixa eu ler. Pode começar do artigo 1. Artigo 1º. Esta lei altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 7.902, de 24 de 6 de 21, no qual concerne aos cargos públicos de livre provimento em comissão de assessor de gabinete, com amparo nos incisos 2º e 5º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Artigo 2º. A Lei nº 7.902 de 2021 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 32b. Artigo 32b. Fica definidas como atribuições do assessor de gabinete em exercício de subsecretaria de articulação e representação do município de Guarulhos em Brasília. O assessoramento do subsecretário em atividade de alta complexidade em nível estratégico de governo, em consonância... Mas é esse aqui? É esse aqui mesmo? Determinadas pelo prefeito municipal, subsidiando no planejamento das atividades institucionais ligados a metas de projetos de ações de governo que mantenha relação com a agenda governamental prevista no plano de governo em especial. Assessorar em nível estratégico no planejamento de ações políticas governamentais ligados a projetos e programas em defesa dos interesses do município, em encaminhamento de suas demandas e necessidades a órgãos governamentais federais. Assessorar em nível estratégico no planejamento de ações político-governamentais relacionados ao acompanhamento de processos de interesse da administração municipal junto aos órgãos e entidades da administração direta e indireta da União. Assessorar em nível estratégico no planejamento político de ações de governo ligados a projetos e programas de gestão voltados ao acompanhamento da tramitação de proposições
legislativas em interesse do município de Guarulhos no Congresso Nacional. Assessorar em nível estratégico no planejamento político de ações de governo ligados a projetos, programas e gestões, através do agendamento e acompanhamento da assessoria do prefeito municipal e outras autoridades municipais em audiências, reuniões e contatos com representantes dos órgãos institucionais da União. Quinto, assessorar em nível estratégico no planejamento de ações político-governamentais e relacionados ao levantamento da viabilidade de participação do município em programas e projetos federais. Parágrafo único. Constitui requisito necessário para provimento do cargo público em comissão previsto nesse artigo a formação completa em nível superior nas áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, economia, direito, administração, gestão ambiental e áreas afins. Artigo 3º. Ficam criadas 2 vagas do cargo público de assessor de gabinete para a Subsecretaria de Articulações e Representação do município de Guarulhos em Brasília. Artigo 4º. Em decorrência do dispositivo do artigo 3º desta lei, artigo 34 da Lei 7.902/21, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. Ficam criados 227 vagas adicionais do cargo de livre provimento em comissão de assessor de gabinete, lotados nas secretarias de gestão, podendo as mesmas, a critério do secretário de gestão e atendendo ao interesse público, serem direcionados para atuação nos diversos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica da administração pública direta da municipalidade. Parágrafo único. Ficam remanejados 7 vagas ao cargo de assessor de gabinete, criado nos termos do caput deste artigo, da seguinte forma. Primeiro, 5 para a Secretaria de Administrações Regionais. Segundo, 2 para a Subsecretaria de Articulação e Representação no município de Guarulhos, em Brasília, restando lotadas 220 vagas do referido cargo na Secretaria de Gestão. Artigo 5º. Anexo único da Lei 7.902 de 2021. Passa a vigorar acrescido de 2 vagas do cargo público em comissão de assessor de gabinete, conforme segue. Subsecretaria de Articulação e Representação do município de Guarulhos em Brasília. 2. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta e dotação própria do orçamento suplementadas do necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas nas disposições em contrário. Guarulhos, 29 de maio de 2023, Gustavo Henrique Costa, prefeito. Pela ordem, presidente. Para discutir, vereador? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Dr. Lárcio Santos. Senhoras e senhores, nós estamos para discutir um projeto de lei encaminhado pelo prefeito da cidade. Para quem está nos assistindo, esse projeto foi protocolado nesta casa no dia 26 de maio. Hoje é dia 31, há exatos 5 dias atrás. E eu não iria me manifestar sobre essa propositura, mas me senti no dever de aqui falar, porque de fato essa proposta, ela não está somente trazendo a despesa da criação dos cargos. Eu acho que é um grande equívoco aqui dentro desta casa quando se falou que não está criando despesa. Está sim, porque está buscando a ideia de ter um escritório de atuação institucional em Brasília. A cidade já tem esse escritório em Brasília? Fica a pergunta que eu deixo no ar para a presidência desta casa, inclusive. Se tem ou se não tem, nós vamos ter o custo de deslocamento destes servidores. Nesta propositura, caberia um ofício ao governo para que traga estas informações. Nós não podemos votar no afogadilho um projeto de lei só por conta da criação dos cargos, esquecendo dos outros custos diretos e indiretos que nós teremos. Qual é o custo de deslocamento destes servidores para a capital federal? Qual é a frequência que eles irão e estarão de volta à cidade de Guarulhos? Estes servidores serão servidores que têm residência fixa em Brasília, é uma das condições. Pelo que eu vi aqui, a propositura só traz uma condição, que precisam dispor de formação em
ou engenharia, ou arquitetura, ou em urbanismo, arquitetura e urbanismo, economia, direito, administração, gestão ambiental ou equivalente. Então o projeto ele não está muito claro. Então não pode esta casa, no afogadilho da emoção, querer sempre agradar o prefeito e votar tudo que chega nessa casa. Esta casa ela fica cada dia mais pobre porque ela não avança na discussão, na cobrança de informação, porque esta casa ela precisa participar da discussão, ela precisa participar dos debates, não pode se apequenar e chancelar tudo que o prefeito encaminha para esta casa. Como foi esses dois projetos, criando a estrutura em Brasília, ambos protocolados 5 dias atrás, carecendo estes projetos de mais elementos, de mais informação. Então dizer que nós estamos permitindo a criação de tantos cargos e que terão a despesa somente com esses cargos, não é verdade. E o deslocamento, essa estrutura que nós teremos em Brasília, qual é o levantamento do custo que a cidade teve anualmente até aqui e qual é a perspectiva deste custo, por exemplo, a cada ciclo de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano. Então não pode simplesmente, quase em fim de governo, porque falta aí praticamente 6 meses, 7 meses para terminar esse ano, adentraremos aí no próximo ano, já em ano eleitoral, não pode esta casa simplesmente chancelar um projeto dessa natureza com afã de agradar o governo, de agradar o prefeito, verificando que ele não traz todos os elementos esclarecedores, que é a obrigação desta casa, no seu dever de cobrança, no seu dever de fiscalização, de zelar pelo dinheiro público. Então dizer que nós estamos só criando os cargos e que não terão mais despesa, é claro que vai ter mais despesa, é claro que vão ter mais despesas, direto ou indiretamente esse projeto vão trazer mais despesas que a cidade vai ter que arcar. Então este vereador, por mais que foi a favor da deliberação, neste momento, na altura que está o atual governo, praticamente aí, faltando 1/4 para encerrar esse seu segundo mandato do atual prefeito, esse vereador, em hipótese alguma, vai votar a favor desta propositura, porque ela não está clara, ela não justifica a real necessidade, de momento, de criar esta estrutura de representação em Brasília. Na legislatura do ex-prefeito Sebastião Almeida, essa cidade tinha 8 coordenadorias de assuntos federativos, assuntos internacionais, assuntos aeroportuários, da defesa civil, enfim, diversas coordenadorias que o prefeito, de forma a maquiar a criação desses cargos, criou uma secretaria e debaixo dessa secretaria colocou as coordenadorias. E agora, mais do que o prefeito anterior, procura criar esses cargos de forma dissimulada, a não justificar, repito, não justifica os interesses da cidade de momento. Por esta razão, as minhas ponderações, inclusive que este projeto não é claro, não é objetivo, e as comissões permanentes dessa casa, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Funcionalismo, teria o poder e dever de ter exigido do governo municipal o aclaramento e esclarecimento desta estrutura, como se processará, se será servidor da cidade de Guarulhos que vão ficar alocados aqui, deslocarão para a capital federal ou lá estarão definitivamente. Nada disso está no projeto e repito, esta casa não está aqui para chancelar equívocos de projeto de lei, falhas proposital por parte do governo. A leitura que eu tenho desse projeto aqui, está se criando esse cargo ou estes cargos simplesmente para favorecer os pretensos amigos que têm trânsito na Câmara Federal, no Senado Federal e na própria estrutura do Executivo Federal, sem favorecer, repito, em nenhum momento os interesses da cidade. Não está demonstrado aqui o real custo que nós teremos pela frente. Sou a favor, sim, da cidade ter uma estrutura que ande na Câmara Federal, como tem aqui perante o governo do Estado, mas esse legislativo não pode chancelar equívocos e projeto de lei mal feito, como foi esse que trouxe o prefeito a esta casa há 5 dias passado,
por esta razão, por conta dos malefícios dessa proposta encaminhada pelo prefeito, de não aclarar todos os fatos, eu me posiciono contrário ao mesmo de momento. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente, para discutir. Para discutir, vereadora Janete Rocha Pietá. Antes, só informar a todos a presença do deputado, sempre deputado Gileno Gomes. Deputados, fique à vontade se quiser adentrar o plenário. Seja bem-vindo, deputado. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que qualquer coisa é gasto. Ontem acabou o papel do meu gabinete, nós tivemos que esperar até amanhã para receber os papéis. É gasto, caneta é gasto. Não existe essa ideia celestial de que se cria uma estrutura para não ter nenhum gasto. Agora, eu quero criticar a lei, quando foi feita a lei em 2021, eu falei, olha, o Adão Cubo vai ficar com um poder imenso. E agora estou vendo para onde vão os cargos. Bom, no primeiro, olha só, é bom que vocês ouçam como essa casa é tratada. No dia 26 de maio, o prefeito mandou o projeto. 3 dias depois, nesse projeto, criava 6 cargos. 3 dias depois, no dia 29 de maio, o prefeito Guti mandou para essa casa um substitutivo. Exatamente para quem estuda, falar, estudar e ler um e depois ele apresentar outro. E por que ele mudou? Claro, porque deve ter tido pressão, né? Com 6 cargos em Brasília, quem vai para lá, prefeito e tal, e etc e tal. Mas digo mais, eu digo que qualquer... se vai criar um escritório, por que o escritório lá? Se vai ter um escritório, vai ter que ter o lugar do escritório, é um aluguel. Brasília é um dos aluguéis mais caros. As pessoas vão ter que se alimentar. Vai ter que ter transporte. Ou eles vão morar no parque da cidade, eles vão ter que se hospedar. Ou em hotel, ou alugar um apartamento, não é? É isso. Isso é gasto. Não venha me dizer que não é gasto. E não venha me tratar como se fosse qualquer. Me respeitem. Isso aqui é gasto e muito gasto. Enquanto isso, o Estela Maris está precisando de mais 700 mil por mês e não consegue. E é para tratar as questões cardíacas. Enquanto isso, o JJM, onde as nossas crianças nascem, está cada vez mais sendo impossibilitado de trabalhar. E aí, eu digo para os senhores que ouvem e que prestam atenção. Isso é uma vergonha. É uma vergonha porque não nos deu tempo de emendar, discutir melhor. Que negócio é esse? Fez exatamente o substitutivo para que, se nós fizéssemos emenda ao texto original, aí perdia toda a validade. Essa é a brincadeira legislativa que se faz aqui. Ora, aí só para uma curiosidade, eu tenho projetos aqui desde 2017 que nunca foram para a pauta. Agora, um projeto que entra no dia 26, portanto, hoje 5 dias, substitutivo 29, portanto, hoje 2 dias, é votado nas pressas. Então, eu acho que o dinheiro público, ele deve ser muito bem discutido por essa casa, porque, afinal de contas, essa casa é que fiscaliza
o que o prefeito faz. E aí, eu diria, o que eu defendo primordialmente? Que se faça uma coordenadoria de assuntos internacionais, porque Guarulhos é uma cidade que tem o porte de mais do que alguns países que não têm os habitantes e os eleitores que tem Guarulhos. É a segunda cidade e, portanto, eu não sou contra ter uma coordenadoria aqui de relações internacionais. Nós temos o maior aeroporto da América do Sul, porque da América Latina é o México. Da América do Sul é Guarulhos. Guarulhos deveria sediar esse tal de escritório. Não poderia ser na Casa Branca, não? Por que não? Quando do governo do PT, a coordenadoria era na Casa Branca. E tinha, inclusive, aqui não consta, não deu tempo de falar, que os assessores precisam de ter conhecimento de outras línguas para essa relação, né? Porque Brasília, né? Não vai falar chinês, mas fala inglês. Então, eu quero mostrar as contradições que tem esse projeto. Eu me abstive, não porque eu sou contra a ter uma coordenadoria de ações internacionais, mais do que o Guti está pensando, e justificaria até ele ir lá para a Grécia, visitar Atenas. Aliás, eu gostaria de conhecer, ela conhece, eu não conheço. Eu gostaria, sabe? Ele foi enquanto prefeito, mas ele foi numa reunião de prefeitos e não num assunto de turismo. Porque prefeito tem que prefeitar. Ele foi à China enquanto prefeito para discutir, e aliás eu o critiquei por não ter conhecido as muralhas da China, porque ele ficou como relator, porque ele é estudioso. Então, eu estou, no meu tempo regulamentar, dizendo que esse item que nós estamos discutindo, 1581, é uma vergonha para essa casa. Vai ter muito mais gastos do que a mesa disse que não ia ter. E Guarulhos tem dinheiro, sim, mas que se gaste para o bem da saúde, porque o Estela Maris está pedindo socorro. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Leandro Dourado, do PDT, Partido de Esquerda. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Presidente, demais pares. Votei contrário, não que eu seja contrário a uma ideia de ter um escritório de representação da Prefeitura de Guarulhos em Brasília. A ideia eu acho que ela até é muito boa. A ideia eu acho ela até bacana. Só que a ideia eu acho que ela tem que ser melhor discutida. O prefeito está com maneira de mandar projetos aqui para essa casa, né? Manda da noite para o dia e vai goela abaixo, igual foi os 250 milhões, com uma folha e meia. Agora, quer dizer, quer criar um escritório de representação lá em Brasília de qualquer forma, e o substitutivo que ele mandou para cá, vereadora Janete, ele mandou um substitutivo realmente, na tentativa de que a gente não possa apresentar emendas aqui. Mas a gente conseguiu apresentar emenda dentro do substitutivo, né? Que, na verdade, ele troca agora de 3 cargos para 2 cargos. E que a gente não sabe nem quem que é. A impressão que eu tenho é que também está querendo criar esses 2 cargos aí para contemplar acordos políticos. Essa é a maior impressão que eu tenho. E pode ser que seja isso que vai acontecer, né? Porém, a gente está apresentando algumas emendas, não porque a gente quer alterar e porque a gente não quer que a coisa aconteça. É óbvio que a gente quer que a coisa aconteça, né? E, como bem falado, presidente, o PDT, um partido de esquerda, né? Aí como que o prefeito Guti, que fez campanha o tempo todo contrário ao atual governo, a um governo de esquerda, agora quer ter representatividade lá? Para mim, me soa muito incoerente. É incoerente. Enquanto estava o governo de direita e o Guti não tinha um escritório de representação para ter uma aproximação maior com Brasília, nesse momento agora, onde tem uma ruptura, onde não existe um diálogo político, o que ele quer fazer lá? Ao meu ver, é só jogar dinheiro fora. E quando se falam aqui, vereadora Janete,
vereadores que não tem investimento, é porque isso aí é troco de pinga. É troco de pinga, e pinga barata. Pinga bem barata, aquelas pingas sem vergonha. O que vai ser gasto lá. Porque o Guti a gente já sabe já, que os gastos são na casa de milhões mais milhões. Né? Isso aí eu tenho certeza que não vai chegar, viu? Não vai custar 1 milhão por mês. Não vai custar 1 milhão por mês. Então, entende como se isso aí fosse algo que nem conta para o município. Né? Só que a gente vê, por exemplo, um JJM que está aí precisando de repasse e não tem repasse. A gente vê as UBSs aí, o povo gemendo dos equipamentos de saúde da nossa cidade, que por vezes não tem insumo, não tem medicamentos, coisas básicas, né? Mas agora se arruma recursos e se arruma investimento para poder colocar representantes lá em Brasília. Representantes com salários altos. O aluguel, como foi bem falado pela vereadora Janete, o aluguel em Brasília é um dos aluguéis mais caros do Brasil, sim. Não só o aluguel. As pessoas não vão sair daqui de Guarulhos e para Brasília de jumento. Né? Vão sair daqui, eles vão pegar um avião. E a passagem aérea, ida e volta para Brasília, é extremamente cara. A alimentação para Brasília, a alimentação lá em Brasília também, as pessoas elas pagam. Elas pagam para se alimentar. E é cara a alimentação em Brasília. É um local onde o custo de vida ele é caro. Ele é caro. E quer dizer, não tem parâmetro nenhum. Não tem parâmetro. Não tem qual que é o teto de gastos para moradia, qual que é o teto de gastos para alimentação, qual que é o teto de gastos para locomoção de quem vai estar lá. E para piorar o negócio, o que eu venho propondo aqui na minha emenda é o seguinte: a nossa função enquanto vereador é qual? Enquanto vereadores, enquanto parlamentares, é criar leis, criar emendas, não é? E acima de tudo é fiscalizar o executivo. Agora eu falo, se a gente tem uma dificuldade de fiscalizar aqui dentro da cidade, como que a gente vai fiscalizar lá em Brasília? A gente vai pegar a nossa viatura, o nosso Onix, a jato e vai dar um pulinho ali em Brasília para ver o que está acontecendo lá? Até porque é o dinheiro público, é o dinheiro público nosso. É o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro do guarulhense que está sendo depositado lá. E está tudo certo. Então, quer dizer, Guarulhos pode fazer um investimento, o prefeito Guti, ele acha que ele pode fazer um investimento no escritório, contratar pessoas e colocar lá em Brasília, e ninguém vai olhar, ninguém vai acompanhar, e está tudo certo. Está tudo resolvido. Desculpa. Eu fui eleito pelo povo para que eu possa acompanhar. Eu fui eleito pelo povo para que eu possa fazer a fiscalização. Eu fui eleito pelo povo para que eu possa acompanhar de perto aonde está sendo gasto o dinheiro público. E criar esse escritório lá em Brasília vai estar sendo investido dinheiro público. E eu tenho total certeza que nenhum vereador vai recuar e vai falar assim: olha, eu não vou fazer o meu papel, eu não vou querer acompanhar o que está acontecendo com o dinheiro público. Tenho certeza que todos os vereadores aqui vão querer acompanhar de perto. Vão querer acompanhar de perto, porque fomos eleitos para isso. Né? Então, uma das emendas aqui, que é a próxima que a gente já vai votar, né? Junto com o substitutivo, né? Fica aqui estabelecido, né? É uma comissão de fiscalização, né? Por representatividade partidária. Ou seja, quem vai fazer parte dessa comissão de fiscalização somos nós, vereadores. A gente não está pedindo para outra pessoa aí. Ele está falando que a gente vai fazer o nosso papel, o nosso dever. Então, nós, vereadores, vamos fazer uma comissão, 3 membros, 3 vereadores, e vai ser por rotatividade, tá? Então, a cada 3 meses, muda. A cada 3 meses se faz uma nova comissão e vamos lá acompanhar lá como que está sendo feito, executado o serviço dessa turma toda lá em Brasília, se eles estão trabalhando de fato, né? O que está acontecendo, qual que está sendo a evolução, se eles estão indo lá dialogar para tentar trazer o orçamento para o município, ou se eles estão dormindo. Torço para que dê certo, de verdade eu torço para que dê certo. Então essa emenda aqui, nada mais, nada menos que estou garantindo e assegurando
o meu papel enquanto parlamentar e o de todos vocês, de todos os vereadores, enquanto parlamentar, da gente fiscalizar. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 01, apresentada em plenário ao substitutivo número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, Pra justificar- rejeitada, arquive-se. Para justificar, presidente. Para justificar a emenda, vereador Leandro Dourado. Vossa Excelência acabou de falar, vereador. Obrigado, presidente. Mas é regimental, presidente. Eu posso falar, presidente, ou não? O regimento não me permite. É para justificar, vereador? Para justificar, sim. Obrigado, presidente. Bom, lamentavelmente eu vi que o painel ele avermelhou. Ele avermelhou, né? Apesar que eu fico triste por um lado, mas por outro também eu não fico tão abalado mais. Antigamente eu ficava um pouco mais abalado quando eu via que as propostas, a gente querer fazer algo, as coisas acontecem, elas não evoluem. Aí eu me pergunto, e pergunto para quem está nos acompanhando aqui, qual que é o grande mal que essa emenda ela traz para o projeto? O que abala o projeto? O que impacta o projeto do prefeito? Em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Eu não estou mudando a estrutura do projeto. Eu não estou dizendo que ao invés de ter uma pessoa, duas pessoas, quantas pessoas tem que ter. Eu não estou dizendo qual que é a carga horária que as pessoas elas devem estar ocupando ali, quanto tempo que as pessoas devem trabalhar. Né? Eu só estou dizendo aqui, assegurando dentro do projeto, né, algo que vai ficar até para as próximas legislaturas. Até porque eu não acho mal, eu não acho ruim, de verdade. Eu não acho ruim que tenha um escritório da cidade de Guarulhos, em Brasília, para que se crie um diálogo. Acho que deveria ter isso até há muito tempo. Há muito tempo já deveria ter, já deveria acontecer. Então acho que é sadio, é saudável, né? O diálogo do município, né, com o governo federal, o diálogo do município com o governo estadual. Isso faz falta. Só que eu acho também, no final do mandato também, no final, a hora que como diz, né, o café do prefeito está esfriando, agora vai querer tomar alguma atitude? Pô, teve tanto tempo já para se fazer alguma coisa. Tanto tempo. Aí agora que é o governo do PT que está lá, ele vai querer ir lá para Brasília para querer dialogar? Eu acho que não vai ter diálogo. Eu acho que não vai ter diálogo, só vai perder tempo. Só vai perder tempo. O prefeito Guti vai perder tempo, porque não vai ser atendido. Eu acredito que não vai ser atendido. Né? Quer dizer, e mais uma vez a gente se furta, né, do direito que a gente tem, enquanto parlamentar, de poder acompanhar e poder fiscalizar. Né? É triste. Eu venho fazendo aquilo, costumo sempre falar nessa tribuna, eu costumo fazer e lutar por aquilo que eu acredito que é o certo, que é o coerente. Tá? Então o que eu acho que é o certo, que é o coerente, é fazer aquilo que a gente foi eleito, o nosso papel, que é estar acompanhando e estar fiscalizando. Agora, se a gente não puder, se é tirado o nosso direito de a gente poder fiscalizar uma comissão,
né? Montar uma comissão para fiscalizar um grupo de trabalhos, um escritório que vai ser custeado com dinheiro público, com dinheiro da população de Guarulhos, e a gente não puder estar acompanhando, garantido pelo próprio projeto que está sendo votado aqui hoje. Então o que acontece? A gente não fiscaliza mais nada. O dinheiro vai, paga, acontece, está tudo certo. Está tudo certo. Desculpa. A gente vai fazer o quê? Vamos pegar a nossa viatura, o nosso Onix superpotente. 1.0, acho que é 1.0, né? É 1.0? Automático. Automático, né? Tem que colocar turbina nele para ter que ir lá em Brasília lá para ver o que está acontecendo. Agora chegar a turma que estiver lá em Brasília e estiver dormindo, não estiver fazendo nada de braço cruzado, de perna pro ar, tá tudo certo, sabe por quê? Porque ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Fala, mas é tua prerrogativa de vereador fiscalizar. Então tá bom, quem que é o vereador que vai sair daqui, vai lá para Brasília, vai fiscalizar? Desculpa. Desculpa. Ninguém vai fazer isso. Ninguém tem condições de pegar e sair daqui lá para Brasília e ficar acompanhando isso constantemente. Agora, se monta uma comissão com 3 vereadores, como que a gente acabou de propor aqui, 3 vereadores, que possa fazer o acompanhamento a cada 3 meses, até para que não canse ninguém, não fique exaustivo, né? Com certeza a coisa iria andar. E não é colocar a faca no pescoço de quem está lá, não é tacar o terrorismo em quem está indo lá para Brasília. Acho que pelo contrário, a gente pode até ajudar quem está lá em Brasília, pode até contribuir, pode auxiliar. Acho que tendo 3 parlamentares ali mais próximos, poderia estar ajudando numa base, num diálogo. Agora, se esse direito ele é tirado nosso, por nós mesmos, né? Se essa casa de leis aqui, se os próprios vereadores não acham que a gente tem que fiscalizar, amém. O que eu posso fazer? Lamento muito. Mais uma que a gente foi derrotado aqui no painel, mas vou continuar lutando pelo que eu confio, lutando pelo que eu acredito e lutando por aquilo que é o certo, o que é o correto e o que é o justo acima de tudo. Em votação, o texto do substitutivo número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Agora vou vermelhar. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item terceiro, ao senhor secretário para leitura. Item terceiro. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1349/23. Altera a lei 7.550, 19/4/17, no que concerne a estrutura organizacional da Secretaria de Esporte e Lazer. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Pela ordem presente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem presente. Desde que o senhor estava terminando, eu já falei pela ordem, para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência está demorando um pouquinho para falar, vereador. Para encaminhar, vereador? Para discutir. Está encerrada a discussão, vereador, para encaminhar. Senhor presidente, eu falei desde o início, senhor presidente, para discutir, senhor presidente. Vereador, para encaminhar. Senhor presidente, eu solicitei, senhor presidente, para discutir, senhor presidente. Eu não solicitei para encaminhar.
É minha prerrogativa, não cabe a Vossa Excelência. Claro, mas você... É minha prerrogativa. O senhor desculpa, mas nós estamos passando de um momento aqui, senhor presidente, está ficando muito chato isso. Vereador, o senhor tem que ficar mais próximo da tribuna. Eu estava aqui, senhor presidente. Pega o serviço de câmara aí para verificar, senhor presidente. Vossa Excelência Nós estamos saindo do limite, isso aqui, senhor presidente. O senhor não é dono da Câmara Municipal, não. Vossa Excelência não está prestando atenção, vereador. Eu estou prestando atenção e estava atento, senhor presidente. Então alguém está atrapalhando a Vossa Não, Excelência, senhor, porque... eu estava aqui desde quando o vereador Gilvan estava lendo. Não é a primeira vez que acontece isso. Para encaminhar, vereador. Para discutir, senhor presidente. Vereador, sinto muito, vereador. Eu pedi a palavra, o vereador Gilvan nem tinha terminado, senhor presidente. Nós precisamos nos reunir e resolver esse problema aqui, que isso aqui está ficando muito sério. Para encaminhar, vereador. Que seja a última vez, senhor presidente. Sim, vereador. Que seja a última vez que isso Vou aqui, prestar mais que isso atenção em daqui Vossa está Excelência, ficando vereador. parecendo que nós estamos em um colégio que fica um aqui brincando com o outro. Eu não vim aqui para brincar. Vossa Excelência, por exemplo, falou, o PDT da oposição. Senhor presidente, o papel de presidente não se presta para isso, senhor presidente. Vossa Excelência vai encaminhar, vereador? Eu vou encaminhar, vamos mas discutir a questão nós do estamos PDT, aqui vereador. lavando roupa suja de forma pública, porque um não está respeitando o outro e Vossa Excelência não está respeitando o meu tempo, como eu pedi, fala de para Vossa Excelência discutir. como quiser, vereador. Não é a primeira vez que acontece isso. E não é a primeira vez que Vossa Excelência tenta me atacar, vereador. Claro, porque Vossa Excelência está sendo desequilibrado na condução dos trabalhos Então, dessa casa. ou ambos respeitam ou não tem acordo, vereador. Senhor presidente, o exemplo vem de cima e quem é a autoridade maior nessa casa é o presidente. Para E encaminhar, precisa vereador. fazer o seu papel como está na lei orgânica e no regimento dessa casa. Não é só a minha pessoa que faz referência a esse fato. Eu vou encaminhar, mas Vossa Excelência está errado. Para encaminhar, vereador. Senhoras e senhores, eu não poderia deixar de manifestar sobre esta propositura também encaminhada pelo prefeito municipal, sugerindo a criação de mais cargos na Secretaria do Esporte, Secretaria de Esporte desta cidade. O prefeito me parece que perdeu o juízo, porque do começo do ano para cá é só mais despesa e criação de cargo. Primeiro foi a Secretaria de Administração Regional, outras leis que criou-se cargo e agora a Secretaria de Esporte. Uma secretaria que ao longo desses 10, 15 anos nunca se trabalhou a qualidade do esporte na cidade. E simplesmente é um órgão que já não tem orçamento, não tem recurso próprio e vem o prefeito mais uma vez querer propor a esta casa a criação de cargos. Criação de cargos que não se justifica em nenhum momento. Esta criação me parece que é mais um trem da alegria de um projeto que foi encaminhado no último dia 5 de maio. Mais uma vez, repito, as comissões dessa casa não esmiuçou esse projeto com relação aos investimentos e aos gastos no esporte desta cidade. Primeiro que ainda no ano passado, o prefeito tentou por 2 oportunidades aprovar nesta casa a criação de uma organização social, as chamadas OS, para cuidar do esporte dessa cidade e felizmente esse legislativo não chancelou aquela proposta do prefeito. E agora, de forma dissimulada àquela propositura, vem o prefeito apresentar a criação de mais despesa para a pasta do esporte. Nós estamos no momento que precisamos de eficiência no serviço público e não a criação de despesa de forma infundada, de forma dissimulada, a prejudicar o interesse da população. Por esta razão, eu que estou aqui para defender os interesses da cidade, zelar pelo interesse público, não posso compactuar com essa propositura e eu vou me posicionar contrariamente à mesma, depois de todo esses dissabor público que vocês viram aí, a gente lavando roupa suja dentro desse plenário, que é necessário, quando necessário, porque isso também é do interesse da população e nós temos que zelar por todas as condições de trabalho desse legislativo, fazendo preservar o interesse público e o dinheiro da população, porque todo o dinheiro que nós pagamos a título de contribuição ou imposto, nós temos que fiscalizar e este é o papel desse legislativo. Nós não estamos aqui para chancelar ou defender os interesses do prefeito, mas sim o interesse daquele que é o contribuinte, que é a população, aquele que quer o leite
de 1 quilo e não de 800 gramas, aquele que quer um transporte decente, aquele que quer o seu filho na sala de aula. Nós estamos com um número muito grande de alunos na cidade de Guarulhos, fora da sala de aula, e nós não estamos vendo nenhuma atitude efetiva, seja por parte da Secretaria de Educação, seja para o próprio Ministério Público, que tem atuação efetiva através da Vara da Infância e Juventude, porque a ociosidade de crianças fora da sala de aula é muito grande, por parte de um prefeito que não zela pelos interesses da cidade e está aqui querendo criar mais cargo sob o argumento que vai melhorar a Secretaria do Esporte, em absoluto. Isso aí é cargo político sem nenhuma qualidade do esporte da cidade. Por esta razão, reitero, eu vou votar contra essa propositura. Muito obrigado, presidente. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Tá aqui. Pela ordem, senhor presidente. É a questão de ordem. Só um minuto, vereador. Encerrada a votação. Para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, questão de ordem, eu acho que ela tem preferência. Assim, pelo menos eu entendo, não sei se é entendimento de Vossa Excelência. Eu acho que quando nós formos pedir a palavra para discutir, nós não precisamos vir a este microfone e falar pela ordem, aí sobe lá para discutir, não. Ou é questão de ordem, ou é para discutir, ou é para encaminhar, ou é para justificar. Questão de ordem é questão de ordem, dirigida ao presidente da casa. Se Vossa Excelência entende desta forma, eu não sei, mas eu acho que nós estamos tendo esse problema no plenário da casa. E Vossa Excelência, acredito que poderá dirimir esta dúvida nós, vereadores. Correto, vereador. Para justificar. Correto, vereador. Foi rápido. Para justificar. Para justificar, vereador Lauri Rocha. Bom, boa tarde a todos que me assistem em casa e a todos presentes. Eu primeiro gostaria até de falar com o nobre amigo Dr. Laércio Santos, que esse pleito vem da prefeitura, mas em hipótese alguma seria para terceirizar ou para alguma OS tomar conta do futebol da cidade. As pessoas que vão ocupar esses espaços já são as que estão lá na secretaria, praticamente serão as mesmas que vão utilizar o espaço, mas mais direcionado ao futebol. Essa diretoria ela é específica ao futebol, e o futebol representa na cidade, nada mais, até as mulheres hoje estão tomando conta dos times. Se vocês acompanharem o futebol, vocês vão ver que o atual campeão de Guarulhos, a mulher que é a dona e é técnica do time. Então, na verdade, doutor Laércio, esse pleito que foi feito é para que tenha uma atenção especial. E o futebol, ou o esporte, se o senhor me permita, eu sei que é uma secretaria muito pequena, com poucos recursos, e às vezes a gente tem que correr atrás até para a iniciativa privada poder ajudar o futebol, e já quero aqui agradecer e fazer até um comercial, já dando o comercial Esperança, quem está nos ajudando no futebol da cidade hoje com a Copa Ouro. Então, nada tem a ver, simplesmente foi um pleito e o prefeito entendeu que o futebol merece ter uma diretoria separada dos outros esportes. Nada a ver com terceirização ou com alguma outra coisa semelhante. Obrigado. Justificar o voto. Para justificar, vereador Laércio Santos. Não? Questão de ordem para justificar? Para justificar, vereadora Janete. Sou primeiro? Sim.
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Eu sou uma pessoa que gosta de esporte. Eu faço São Silvestre. Eu vou a Aparecida a pé. Eu sei, na ACM, o presidente sabe, eu aprendi 3 modalidades de natação, clássico, costa e crawl. Gosto de esporte porque esporte é saúde. Agora, infelizmente, aqui na cidade, o esporte está sendo desprestigiado. E aí, eu quero até aproveitar, Lauri, para dizer que nós precisamos de mais corridas na cidade. Porque a pessoa que corre, a pessoa que faz exercício, tira o dinheiro da saúde porque ele não fica doente. Então, quero dizer que sempre tem problemas qualquer projeto. E sempre tem já meio que encaminhado para quem vai. Mas eu quero deixar bem claro que não poderia deixar de votar a favor, dizer que eu sou Flamengo no Rio, Corinthians aqui, e Flamengo também, Flamenguinho, que foi feito por uma mulher aqui em Guarulhos. Fique sabendo, quem não sabe da história, que o Flamengo daqui de Guarulhos foi criado por uma carioca, porque era Flamengo e trouxe para cá. Eu acho que nós temos que ver, sim, e dar valor ao esporte. Agora, eu já disse e volto a dizer, qualquer irregularidade eu estou fiscalizando. Estou fiscalizando, assim como eu estou fiscalizando a questão da saúde, e volto a dizer, precisamos de mais verba para a saúde, não escritório lá em Brasília. Para terminar, Lauri, eu gostaria que o senhor, como secretário de Lazer, Esporte, Cultura e Educação, falei de ordem inversa, né? O senhor fizesse uma audiência para que outros setores do esporte, as mulheres do handebol, também não têm patrocínio, e elas querem. Não é isso? Então, nós precisamos de fazer outro projeto para o handebol feminino, para o futebol feminino, para os atletas de rua. Eu preciso ter mais corrida, e não só a corrida do batom, que é da minha autoria, nem a corrida do fim do ano. Nós precisamos de mais esporte. Os bairros querem lazer, os bairros querem esporte. E eu quero dizer que o esporte de várzea tem valor. Porque vários atletas que hoje são considerados atletas de renome até internacional, como o Vini, eles nasceram no esporte de várzea. Então, não queiram dizer que eu sou contra tudo. Sou a favor do esporte, mas contra a roubalheira. Questão de ordem para justificar, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, bem rapidamente eu gostaria de justificar, votei favoravelmente, conversei com o vereador Lauri, é a criação de um departamento de futebol amador na secretaria, mas eu gostaria só de deixar registrado que esse meu voto é um voto que eu acho importante reconhecer o trabalho que é feito na cidade, dos times de futebol de várzea, tanto feminino como masculino, mas não podemos também passar desapercebido que, de fato, não existe uma prioridade para o esporte em Guarulhos. Não existe. Esse governo não prioriza o esporte, veja as trocas sucessivas na atual Secretaria de Esportes, e mais do que isso, nós temos, infelizmente, um parlamentar que acaba comandando a secretaria à distância lá da Assembleia Legislativa. Isso atrapalha também muito, porque acaba tendo uma política voltada para atender apenas um parlamentar. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui que votei favoravelmente, porque acho que tem que ter, mas eu acho que tem que pensar nas outras modalidades, uma política pública de esportes aqui na cidade de Guarulhos, uma política pública que discuta com os esportistas aqui da nossa cidade, com os atletas, e isso deve ser feito sem nenhum tipo de interferência política, que é o que está acontecendo hoje. Então, votei favorável, parabenizar o vereador Lauri. O vereador Lauri trouxe essa discussão para ser feita aqui, e eu vi que muita gente votou com mais entusiasmo na proposta quando soube que o xerife era contra essa proposta. Aí mais gente votou
para poder derrotar o xerife, que é o que dizem, né? Dizem que é quem indica e quem tira do cargo de secretário de esportes. É o xerife. É verdade. É o xerife. Ele prende e solta na Secretaria de Esportes, na Secretaria de Trânsito, no PROCON e em muitos outros lugares. Então, queria deixar registrado aqui. Infelizmente, o prefeito não dá nenhuma importância para o esporte. Prometeu 10 campos de grama sintética. Até agora, não tenho visto. É mais fácil isso acontecer na esfera fora do governo municipal do que com o prefeito. Mas eu preciso corrigir, viu, vereador Romildo? De fato, o prefeito Guti fez uma coisa para o esporte. Eu acho que a gente tem que ter humildade, Janete, para reconhecer quando o prefeito faz alguma coisa. Ele fez uma coisa para o esporte. Ele colocou uma tabela de basquete do lado do gabinete dele. Tem uma tabela de basquete que ele colocou do lado e dizem que quando ele está estressado, para desestressar, ele usa a tabela de basquete ali do lado. Quando os vereadores vão lá, parece que os vereadores, quando vão, parece que irritam ele. Entendeu? O vereador sai por uma porta, ele sai pela outra e vai jogar basquete. Aí desestressa, aí chega outro vereador, estressa de novo, joga mais um pouquinho de basquete. A única coisa que ele fez para o esporte é isso. Chafariz do Bosque Maia não é esporte, senão contaria como esporte. E o retorno da Paulo Facini, ali que ele fez, aquele grande retorno, também não conta, né? São as 3 obras que ele fez até agora. E agora eu queria só dizer que da outra vez eu falei que foram 2, mas tem a tabela de basquete ali do lado do gabinete. Vereador Geleia está aqui. Vereador, só lembrando Vossa Excelência, que às vezes eu faço essas críticas aqui ao prefeito, não é nada pessoal, nada contra o prefeito. O prefeito foi vereador conosco aqui. Mas ele precisa cumprir as promessas que ele faz de campanha. Ele prometeu mundos e fundos para o esporte e não está cumprindo. Cadê o hospital veterinário, vereador? Não, cadê? O prefeito prometeu que ia ter um hospital veterinário. Os bichinhos estão tudo morrendo aí sem assistência nenhuma. E Vossa Excelência, que é protetor dos animais, eu estou sentindo a falta de Vossa Excelência aqui na tribuna. Para poder cobrar, porque senão esse hospital veterinário, o prefeito está pedalando, Vossa Excelência. Ele está dizendo que vai sair e não vai sair. Não vai sair. Então, vereador, eu gostaria que Vossa Excelência desse um testemunho aqui para a gente se esse hospital veterinário vai sair ou não. Eu acho que não vai sair, viu, vereador? Talvez o hospital veterinário do prefeito Guti seja para tratar a tartaruga, que vive 100 anos. Porque se depender de cachorro, essas coisas que vivem só 10, 12, 15 no máximo, eles vão ficar numa situação complicada. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Laércio Santos. Pela liderança do partido, presidente. Só um minuto, vereador, para justificar, vereador Romildo Santos. Alô, senhor presidente, para justificar. Senhor presidente, votei favorável. Feliz que o vereador Lauri Rocha, que é do nosso partido, vereador que explicou aqui para todos os vereadores como vai funcionar. E lembro bem dos campeonatos que já tivemos na cidade de Guarulhos, campeonatos importantes, com a Folha Metropolitana na década de 80. Nós tínhamos muitos campos de futebol na cidade e hoje não existe mais. Recentemente, vereadora Karina, foi semana passada até, está conversando com o seu assessor, foi um dos maiores jogadores, na minha opinião, do futebol de várzea de Guarulhos, Jonas Bueno, que foi vereador dessa cidade. Né? A gente estava lembrando aqui de alguns campos que nós jogamos aqui, e jogamos no mesmo time. A diferença é que ele é 3 anos mais velho que eu, ele é do primeiro quadro, ele é do segundo Esporte Clube Taboão. 1983, ficamos 67 partidas invicta, primeiro e segundo quadro. E o Jonas Bueno foi um dos maiores atacantes, na minha opinião, do futebol de várzea. Né? Junto também com o Adilson de Deus, que também era do Esporte Clube Taboão, depois foi do Vai Quem Mole. Quem não conhece aqui, próximo ao primeiro DP, né, vereador ali lembra bem, né, que foi campeão do Desafio ao Galo, e o Adilson, que ninguém acreditava naquele menino de 83, com 17 anos, que no primeiro jogo no Edu Chaves, eu lembro até hoje, que ele acabou tremendo, né? Porque futebol de várzea na periferia, naquela época, não era brincadeira, né? E o primeiro chute, ele colocou a bola para dentro, nós brigamos com o seu Durvalino, que morava ali na Miguel Fernandes Maldonato, que era o nosso técnico, que Deus o tenha. Então, são histórias aí de grandes times que já tiveram nessa cidade, e a gente fica triste em ver que até hoje a cidade de Guarulhos não tem um time da primeira divisão.
Não tem um time aí, por exemplo, como Luverdense, alguns anos atrás, com 20 mil pessoas na sua cidade, da primeira divisão. Luverdense e Guarulhos com 1.400.000. Eu não sei o que acontece, vereador Jaime, né, que não chega na primeira divisão. Eu tenho um sonho um dia, ainda de ter um time da cidade de Guarulhos na primeira divisão. Estamos lutando muito por isso. Mas eu queria falar um pouquinho aqui também, né, para não esquecer, que o esporte de Guarulhos até o ano de 99, 98, foi um esporte praticado de várias modalidades. Vi alguns vereadores que passaram aqui anteriormente. Eu lembro que futebol de campo, os campeonatos que tinham pela prefeitura, nos jogos do interior, Guarulhos era referência. Inclusive, handebol, que foi uma modalidade muito importante feminina, 19 meninas do handebol, 16 da seleção brasileira era de Guarulhos. 16 das 19 eram de Guarulhos. Lembro também do Eliseu, da Vila Barros, não me lembro qual ano agora, 2011, acho que foi 2011, ele foi campeão estadual de bicicross por Carapicuíba. A única coisa que ele precisava era de uma bicicleta e de uma roupa para poder disputar o campeonato. Ele é uma pessoa que trabalha no aeroporto internacional há mais de 20 anos, mas ficou muito triste com isso tudo. Uma roupa e uma bicicleta. É uma vergonha, né? Então, lembrar que, o vereador Geraldo lembra bem, o esporte de Guarulhos ele começou a cair, né, quando entrou o PCdoB. Acho que não tem nenhum vereador eleito do PCdoB, mas não é mentira para ninguém. Todo mundo sabe que o PCdoB ficou aí quase 16 anos perante a Secretaria de Esportes de Guarulhos e, infelizmente, o esporte caiu muito. Porque não teve mais incentivos. Vejo aí uma passagem do vereador Wagner Freitas, antigo Wagner Freitas, amigo nosso, foi secretário de Esportes, que lutava também, como o vereador Edmilson falou, em fazer 10 campos de futebol, mas não conseguiu fazer os 10 campos de futebol. Uma vez que a administração da época precisava também de recursos da Secretaria de Esporte e acabou diminuindo, encolhendo a Secretaria de Esportes, e a Secretaria de Esportes hoje não tem o seu valor. Minha filha jogou em 99 pela Aguaru, aos 14 anos, e disputava vários campeonatos aí, as meninas, inclusive a Priscila, que hoje, se eu não me engano, não sei se é casada ou é noiva do Serginho, ela tem a mesma idade que a minha filha, jogava no mesmo time. Então, era uma época boa do esporte, seja em qualquer modalidade. E eu lembro também que a gente sempre sonhou com esse entusiasmo do esporte de fazer campos de futebol, que nós perdemos muitos campos. Eu consegui fazer um campo há pouco tempo na Vila Operária, estamos finalizando lá, se Deus quiser, o vestiário, e agora, com a graça de Deus, aí, com a ajuda do prefeito Guti, alguns vereadores aqui lembram bem, em 2010, nós fizemos um projeto para fazer um estádio nessa cidade. Tem uma foto minha, uma foto do ex-prefeito Almeida e da minha esposa, Sidneia Santos, onde, com um projeto, vereador Martelo, desse estádio, onde nós lutamos muito para poder conseguir todas as aprovações para poder fazer esse estádio. E durante 6 anos, isso não foi para frente. Depois de 2018 começou a andar para frente. E agora, graças a Deus, aí, até fevereiro ou março do ano que vem, nós vamos ter o primeiro maior ou o segundo maior estádio da cidade de Guarulhos ali no São Domingos, com 6 mil lugares, cabine de transmissão, os 4 vestiários já estão prontos a nível profissional. Nós vamos ter centro médico, entrada para ambulância, pega 6 ruas, e aí nós vamos lançar aí um time da cidade, e quem sabe daqui a 5 ou 6 anos eu vou ver o Guarulhos, ganhar do Palmeiras de 4-0, se Deus quiser. Pelo tamanho do campo de 90 por 68, é o tamanho A2, para mandar jogos da A2 da Copa São Paulo. Então, presidente, só uma brincadeira com os palmeirenses, porque eu sou corintiano, então o time vereador, com certeza vai se chamar Guarulhos. Eu sou também um defensor do esporte, porque meu filho também jogou muito tempo na Vila Maria, ali no centro da Coroa, com o Pedro Jeromel. Hoje a função dele é arquiteto, e a gente sempre participou aí dos campos de várzea da cidade de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, caros colegas, eu estou nesse legislativo pelo meu 3º mandato, e eu sempre procurei me pautar pelo respeito, pelos limites, pela educação
e agir de forma solícita e de forma educada com todos. Eu não posso aceitar, enquanto pessoa e representante da população nessa Casa de Leis, de ver aqui o desrespeito frequente nessas tribunas, uma hora com a minha pessoa, outra hora com outro colega vereador, outra hora com uma vereadora Janete. Eu acho que está na hora da gente buscar o equilíbrio nesta casa, porque aqui nós não somos inimigos, nós só temos representatividades diferenciadas e muitas das vezes posições diferentes, mas ninguém aqui é inimigo de ninguém. A meu ver, aqui nós estamos caminhando para um ringue que a qualquer momento vai acontecer situações de vias de fato aqui. Porque todos nós temos limite na nossa paciência. Quem não se lembra do Senado Federal, quando em um momento lá na década de 60, um senador tirou a vida de outro? Senador do pai do Fernando Collor de Mello, que está aí quase condenado pela Justiça Criminal junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que quando nós aceitamos o caminho difícil da representatividade para estar aqui representando a população, nós temos que respeitar e ser respeitado. Entender qual que é o meu tempo, qual que é o tempo do colega. Não é porque o vereador Ticiano está presidente da casa que ele é o dono da Câmara Municipal. Ele não é o dono de nada. Como eu não sou dono de nada, ninguém aqui é dono de nada. Só que nós temos que nos respeitar. Eu não vou aceitar mais quando eu usar do regimento interno, como eu faço desde o meu 1º de fevereiro de 2013 nessa casa, aliás, 1º de janeiro, quando eu tomei posse, eu faço sempre de acordo com a lei orgânica e o regimento interno. Então não dá para aceitar a gente ver aqui a correria e a esperteza, entre aspas, para atropelar a discussão, que ela é democrática, ela é saudável, muitas das vezes o posicionamento do colega por conta de interesse escusos do próprio governo. E isso não é equilibrado, viu, senhor presidente? Isso não é equilibrado, porque Vossa Excelência acaba agindo de forma tendenciosa. Isso não é positivo. Eu falo aqui nos meus 52 anos de idade e 30 anos exercendo a defesa de direitos e obrigações dentro do judiciário dessa cidade. Já advoguei para mais de 10 mil pessoas. Eu nunca tive problema com nenhum dos 30 magistrados nesta comarca que aqui esteve. Inclusive, doutor João Batista, que muitos dos quais tiveram problema com ele, é um excelente desembargador, e eu atuei desde o início da minha advocacia com ele, e eu nunca tive problema com aquele que foi o juiz da 1ª Vara Civil da comarca de Guarulhos, o que proferiu a sentença afastando, então, o prefeito Neftales. E esse legislativo nós temos que nos somar, mas de um tempo para cá eu percebo que aqui virou uma disputa de ringue. Representante do partido A é querido, representante do partido B não é querido, e aí a questão fica exposta. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar isso, eu não vivo do legislativo, eu venho de um segmento, eu vivo da minha profissão, e eu não vou aceitar desaforo aqui dentro dessa casa. Eu acho que as minhas prerrogativas, as prerrogativas dos demais colegas, eu sou um defensor do direito, enquanto advogado, eu vou estar sempre defendendo as prerrogativas dos menos assistidos, daqueles que clamam pelo direito, aqueles que têm o seu direito aqui, quando vão usar da palavra desrespeitada. Como também vou defender a posição do presidente quando eu ver que algum colega está agindo de forma equivocada. Eu nunca me posicionei aqui fulanizando as pessoas. Eu sempre coloquei e vou colocar a minha posição contra o prefeito A, o prefeito B, o secretário, contra o colega vereador A e o colega B. Agora, da forma que nós estamos caminhando aqui, nós precisamos nos dar um passo atrás, todo o legislativo, se reorganizar, porque da forma que está indo esse negócio de eu estou pedindo a palavra e eu não ouvi, se não ouviu, então vai fazer exame de audição e colocar o aparelho. Mas não dá para atuar dessa forma. Desculpe, mas eu não vou aceitar. Se não tem dinheiro para fazer o exame de audição, eu pago o exame de audição e pago o aparelho. Agora, o que não dá é para ficar desse modo aqui, com chacota e desrespeito a todos que foram eleitos pelo voto popular aqui. Muito obrigado. Senhor presidente,
É pelo 151, rapidamente. Vereador Dr. Laércio Santos, me senti lisonjeado com a palavra de Vossa Excelência, falando sobre esperteza e tudo mais, né? Eu acho que Vossa Excelência é um vereador experiente e sabe como deve ser a condução do Legislativo, assim como eu, que já trabalhei nessa casa em outras oportunidades. Mas eu não vi essa eloquência, essa briga, essa questão na presidência anterior. Diversas vezes, inclusive, desligaram microfones aqui, cerceando o direito do vereador falar. E não vi ninguém defender, ninguém preocupado. E quando o senhor fala que toma as dores de alguns vereadores, também não percebo essa situação. Mas eu respeito Vossa Excelência. O senhor é um ótimo vereador, se é isso que o senhor gostaria de ouvir da minha pessoa. Reconheço o seu trabalho como jurista na cidade, como advogado conceituado, e tem meu respeito. O que eu puder fazer por Vossa Excelência para conduzir os trabalhos da melhor maneira possível, vou fazer e vou atender. Diversas vezes Vossa Excelência indagou várias questões da casa, nós tomamos providência para atendê-lo da melhor maneira possível, e assim vamos continuar, porque essa é a prerrogativa do presidente. Defender e zelar pelo regimento interno, como Vossa Excelência disse. Com a palavra, vereador Dr. Romildo Santos. Senhor presidente, na realidade, é só para pedir um minuto de silêncio, pelo pai do Jonathan, que é amigo nosso, né? O Jonathan, o senhor Donizete Pires da Silva, faleceu essa madrugada, ontem, aliás, de infarto aos 68 anos, morador de Jardim Itapuã. É um homem que trabalhava na escola, é uma pessoa querida, família grande, enorme, participativa no município de Guarulhos, também em São Paulo. Então, nossos sentimentos aí a todos os familiares, a todos os netos, sobrinhos, que hoje enterraram ele e deram o último adeus ao senhor Donizete. E também aproveitar, senhor presidente, para deixar registrado aqui, que esse mês das mulheres, né, foi o mês que fez 7 anos da passagem também da minha esposa, Sidneia Santos, no dia 21 desse mês. Então, deixar registrado não só do senhor Donizete, mas também da Sidneia Santos. E aproveitar e agradecer aqui os vereadores da época que fizeram aí as homenagens para ela, Edmilson, Geraldo, todos, né? E colocaram ali o Micael 2, o nome de Parque Sidneia Santos, Partido dos Vereadores, para poder fazer essa homenagem para ela naquela área de 5.500 metros. E também do Executivo Municipal, que colocou o nome do Celso Sidneia Santos. Então, para mim é um orgulho. Fora o bairro que colocaram também aí com 850 sobrados, 850 lotes no Acácio ali, que vai até o Cocaia, né, o nome de Jardim Sidneia Santos, para quem conheceu. Então, para mim, é uma honra para mim e para minha família. Queria agradecer essa casa dos colegas aí que sofreram junto comigo e que foram todos em peso. Eu lembro até do vereador Brinquinho, na época, que fechou o sindicato, foi com mais de 60 pessoas, todos os sindicalistas lá do meu lado lá também. Muito obrigado a todos os vereadores, sem citar aqui algum que eu possa até errar nesse sentido. Com o vereador Danilo, que tem foto com a minha esposa lá também, com a Grace, né? Visitando ela nos seus últimos momentos. Que Deus abençoe, muito obrigado. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem presente. Só um minuto, vereador. Estendo aí um minuto de silêncio solicitado pelo vereador Romildo Santos ao pai do diretor Jair Alexandre, diretor na Secretaria de Governo. O pai dele faleceu também. Está sendo velado e será sepultado hoje. Ao meu primo Simar, conhecido ali no Santa Mena, filho de um dos proprietários ali da imobiliária Tavares, né, Josimar Tavares. Com a palavra, vereador Dr. Laércio Santos. Da mesma forma, senhor presidente, pedi extensão pelo passamento da jovem Aline Faria, que faleceu semana passada, vítima de violência, feminicídio. O ex-namorado tirou a vida dela e em seguida se suicidou. É o terceiro caso aí em menos de 3 meses que acontece entre homens e mulheres aí, infelizmente, primeiro na Vila Barros, depois no Santa Mena, agora na região do Picanço. Também pedi um minuto de silêncio por essa triste perda aí para as famílias. Muito obrigado. Defiro o pedido de Vossa Excelência, um minuto de silêncio. Meus sentimentos a todos.
Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.